Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus e não só de pão. Amém, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos os presentes aqui na Catedral e também os que nos acompanham através da transmissão no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Que a paz de Deus esteja com vocês.
que ninguém fique doente com frio, mas também não é o fim do mundo, não é? Devemos continuar nossas atividades o mais normalmente possível, dentro daquilo que é possível, claro, com segurança e saúde. Estamos, irmãos e irmãs, nesses dias ouvindo o capítulo, qual mesmo que pedi? Lembraram. Você em casa também, capítulo 6 do Evangelho de São João. Domingo que vem continuamos a escutar. Na semana passada, a multiplicação dos pães. O trecho termina dizendo que a multidão queria fazer de Jesus um rei, e ele então retirou-se sozinho para a montanha. A multidão então, vendo que nem Jesus nem os discípulos estavam mais ali, a multidão subiu em barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum, a cidade onde ele tinha uma casa. E encontraram Jesus. Rabi, quando chegaste aqui? Mas Jesus faz uma crítica ou um chamado à conversão a eles. Estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Qual era o sinal? A multiplicação dos pães, como expressão da gratuidade sem fim, do amor abundante do nosso Deus. Era isso que eles não haviam compreendido. A abundância do pão era a expressão da abundância infinita do amor de Deus, até transbordar. O amor de Deus revelado no seu Filho, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. De tal sorte, irmãos e irmãs, que o sinal não foi compreendido. As pessoas ficaram no nível material. Jesus é que diz: comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Na primeira leitura, o povo não podia guardar o maná para o outro dia. A cada dia, o necessário. O que significa isso? A confiança na divina providência. Não quer dizer que não devemos ser prevenidos ou prudentes. Não. Mas quer dizer que o sentido de nossa existência não está na vida presente, nas coisas materiais, que têm o seu valor enquanto servem para nós. Mas nós nos preparamos nessa vida para a vida eterna. Assim, irmãos, fica para nós o questionamento para que nós, quem sabe até, mudemos de mentalidade e atitude. Como é que estamos cuidando da nossa vida espiritual? Somos tão empenhados no pão de cada dia, às vezes até ficamos aflitos, às vezes até apegados a coisas. Como é que estamos nos preparando para a vida eterna? O pão que recebemos de Jesus é o pão da vida eterna, Ele mesmo. Ele é o Cristo, marcado pelo selo do Espírito Santo, pelo selo de Deus. Então, diante disso, as pessoas perguntam: mas qual é a obra de Deus para que nós as realizemos? O que devemos fazer? Jesus explica que a obra de Deus é acreditar no Filho do Homem. Ou seja, é corresponder ao amor de Deus através da fé. Esta é a obra de Deus. A multidão, no entanto, quer um sinal de Jesus. Ora, tinham acabado de ver o sinal da multiplicação dos pães. Agora queriam uma prova. E Jesus responde: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Quer dizer, aquele episódio no deserto era apenas uma prefiguração, um anúncio. Agora, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E quem é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo? Cristo. Ele que desceu do céu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este mesmo Verbo, ou seja, o Cristo eterno, que se faz homem no seio da Virgem Maria, também se faz pão por amor. Nós olhamos e vemos pão. No entanto, o pão consagrado não é mais um pão. É o corpo do Senhor, o corpo vivo do Senhor. Quando comungamos da Santa Eucaristia, não estamos comungando um símbolo, um faz de conta. Nem estamos comungando um corpo morto. Estamos comungando Cristo vivo. É o pão vivo que dá vida ao mundo, que dá vida a nós.
É o pão que está no céu, Cristo, que se nos entrega como alimento. Da sua paixão, da sua entrega, brota a vida para nós. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então as pessoas pedem, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Como também a samaritana havia pedido a Jesus, dá-me desta água viva, para que eu não tenha mais que vir a esse poço. As pessoas pensam ainda num nível muito material. No entanto, Cristo se revela, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Na antiga aliança, a sabedoria de Deus se apresentava, vinde a mim, vós que estáis com fome, tereis ainda mais fome. Vós que estáis com sede, tereis ainda mais sede, porque era provisório. Agora em Cristo se torna a revelação definitiva. É Cristo que nos sacia plenamente. É Ele que transborda de graça para nós. Ouvimos em sinais pré-figurativos do maná, na primeira leitura, como o amor de Deus é generoso para com o seu povo. Uma vez que saiu da escravidão do Egito e começou a travessia pelo deserto, o povo de Deus começou a se impacientar e a murmurar, a revoltar-se contra o Senhor. E o que disseram eles a Moisés e a Arão, seu irmão? Ora, era melhor ter morrido pela mão do Senhor lá no Egito, porque ao menos lá podíamos nos assentar junto às panelas de carne e comer pão com fartura. Vocês já ouviram falar aquela expressão, chorar cebolas do Egito? Já? Ou só eu que ouvi falar? Ah, bom. Então, chorar cebola do Egito é o que o povo fazia. Eram escravos, não tinham pão com fartura, não tinham carne. Escravo nem comia carne. Eles agora mentem. Olha, Moisés, você era melhor ter deixado morrer no Egito. Agora você nos trouxe para morrer aqui. E o que significa isso, irmãos, para nós? Quando temos um pecado, é difícil nos libertarmos. É mais cômodo ficar na escravidão. Mas o Senhor não nos criou para a escravidão, nos criou para a liberdade de filhos e filhas. O Senhor, paciente e generoso para com o seu povo, lhe deu o pão do céu. Fez chover para o povo o pão do céu. Mas havia algumas prescrições. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova. Veja que Jesus, na oração do Pai Nosso, vai nos ensinar a pedir o pão nosso de cada dia. Ou seja, devemos confiar no Senhor e não nas coisas materiais, que têm o seu valor enquanto nos servem. Se não servem para nada, de nada servem. Não são as coisas materiais que dão sentido à nossa vida. Assim aconteceu, o povo recolheu o maná. O povo, então, experimentou a bondade de Deus. E Moisés responde, isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. O Salmo 77, que ouvimos hoje, retoma essa história. Diz que o Senhor ordenou as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir, fez chover-lhes o maná, pão, alimentou-os e lhes deu para comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos e o Senhor mandou-lhes alimento em abundância. Como disse para nós cristãos, são os elementos figurativos da Eucaristia. O pão do céu, pão celestial que dá vida ao mundo, é Cristo. Ele nos traz todo o amor do Pai. É nele que encontramos todo o sabor. Quando há a bênção do Santíssimo Sacramento, sacerdote ou diácono cantam, do céu lhes destes o pão. E a Assembleia responde, que contém todo o sabor. Quer dizer, em Cristo, pão vivo descido do céu, é que está o gosto da nossa vida, o sabor da nossa vida, o pão delicioso, que os anjos só contemplam, não podem comer. O pão que é dado a nós, alimento para os peregrinos, até que sejamos reunidos todos juntos na casa do Senhor. E este alimento
é que nos tira das trevas da escravidão, nos leva à luz, à liberdade, nos tira da morte, porque é o pão da imortalidade e nos conduz à vida. Assim, irmãos e irmãs, aprendemos a deixar de lado aquilo que não pertence à nossa vida de cristãos, como nos ensina hoje São Paulo. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Z. Despojai-vos do homem velho, o homem egoísta, revesti-vos do homem novo, que é Cristo. Quando somos batizados, recebemos uma veste branca, somos revestidos por esta roupa branca, que significa o nosso novo estado de vida em Cristo. Porque Cristo deu-se a si mesmo por nós. Assim também nós nos entregamos por Ele a nossos irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,